Hoje eu vou falar de renda fixa e diferentes tipos de renda fixa, diferentes tipos de rentabilidade, diferentes tipos de risco e quando e como eu estaria investindo aí na renda fixa. Bom, começando aqui com o Tesouro Selic, né? Tesouro Direto, né, que é o mais seguro. Temos Tesouro Pré, Tesouro Selic, Tesouro IPCA. E o Tesouro Pré hoje está pagando 8,47. O Selic, que é a Selic mais 0,23. E o IPCA 3,73 mais o IPCA. Nestas configurações a gente nunca pode esquecer de tirar os custos, né? Então a gente começa aqui com a renda bruta. O IPCA está 11,73, 4,48 a Selic e 8,47 no pré. Só que a gente desconta aqui o IR, que é 15% da rentabilidade bruta. Nunca posso esquecer disso. Tem a inflação, que hoje está em 8% aproximadamente nos últimos 12 meses. O normal dela é 5,5%, né? Dos últimos 10 anos aí. Então a gente também tem a taxa de custódia e aí no fim dá a rentabilidade real desses investimentos. Estou fazendo aqui ao grosso modo para ter uma noção. Você sempre tem que fazer pelo menos esse aqui, não precisa acertar na mosca, fazer esse mais basicão aqui, você já sabe a rentabilidade, é muito simples, né? Você vê que é muito simples, só tirei o IR, 15%, tirei a inflação, tirei a taxa de custódia, nós temos aí a rentabilidade líquida bem aproximada, vai ficar muito próximo disso, talvez tenha outra taxinha aqui, outra coisinha ali, outra colar, mas vai dar muito próximo disso. A gente vê que o pré nesse momento não está valendo, está negativo, o Selic não está valendo e o IPCA está 1,72 positivo, mas é pouco, né? Se a gente mudar o cenário aí mais provável aí para os próximos anos, voltando aí à média de 5,5 nos últimos 10 anos, né? E a Selic em 6,5, aí nós teríamos, olha só, a configuração, o pré ficaria positivo, a Selic aí ainda estaria negativo, né, com esse cenário, e a IPCA em 2,10. E a gente tem que, quando que eu investiria no pré? Eu investiria no pré quando eu tivesse um momento onde a inflação e a Selic estivessem bem altas e eu estivesse pensando que no longo prazo ela baixaria. Por exemplo, com a inflação alta, é que hoje a inflação está alta, mas o Selic não, né? Então, geralmente os preços não estão pagando tanto. Mas quando o Selic estiver lá alta e a inflação também, vai estar pagando bom o pré, né? Vai estar pagando os bons valores. E aí você compra pensando que no longo prazo as coisas vão melhorar. Esse é o risco. Tem um risco porque as coisas podem piorar, né? Mas elas melhorando, você vai ter uma taxa pré-fixada de um momento ruim e o momento ficou bom e você vai estar ganhando bem, né? Esse é o conceito de investir no pré. Selic eu não gosto muito, tá? Não gosto. E eu gosto mais do IPCA, que também é interessante que ele está vinculado à inflação, mas o caso do Tesouro Direto é mais para manter o dinheiro, porque tem aí as taxas, né, e tudo. Mas dependendo de quanto aumente a Selic, o IPCA vai junto, aí pode estar aí uma rentabilidade maior. Aí nós temos o CDB. Eu, na verdade, eu não sei se ele tem taxa de 0,25, não sei qual é a taxa, eu não pus aqui a taxa, então a gente tem que lembrar que tem a taxa. Hoje o pré está pagando aí 10,45 no BMG e o IPCA está aí, IPCA mais 4,85 aqui no Banco BMG também. Ele tem aí o vencimento, é diferente do Tesouro Direto, que é um pouco mais fácil você ficar negociando. Aqui, na verdade, você tem um deságio, né? Pode ser grande esse deságio se você negociar antes do vencimento. Então tem que ficar atento a isso. A rentabilidade aí do pré seria de 0,88 nessas configurações e do IPCA em 2,92. Então você vê que tá melhor do que o Tesouro, mas também é um pouco menos seguro. O Banco BMG pode falir, é garantido pelo Fundo Crédito, é garantido pelo FGC, sim, porém vai dar trabalho para você, né? Vai dar trabalho, então esse é o problema. E assim, eu tenho até aberto a minha carteira de ações aí na Bolsa de Valores para vocês. Eu falei lá de rentabilidade esperada aí no longuíssimo prazo de 10,05. É uma rentabilidade bem conservadora, porque eu sei que vão ter anos ruins, né? Mesmo assim, ela é bem conservadora. Se for pegar os últimos 11 meses, desde que eu renovei minha carteira toda, em julho do ano passado, ela tá com... A última vez que eu tinha visto, estava em mais, entre 25% e 30%, sem contar os dividendos. Com essas quedas agora aí da taxação de dividendos, né, deve ter diminuído, mas mesmo assim, falando só de ações, tá muito boa, e eu sei também que eu não vou conseguir isso aí sempre, isso é um meio irreal, principalmente que agora eu tô
fazendo menos ainda swing trades, aí a rentabilidade tende a dar uma estabilizada melhor, né? Então, essa realidade de 25%, não adianta você pegar o que você conseguiu nos últimos 11 meses e eternizar isso aí, que você não vai conseguir, é muito difícil. 25% é irreal, né? Não dá. Então, por isso que eu pus 10,05, uma rentabilidade líquida, é bem ok, e vai ser sempre aí acima da renda fixa. Aí nós vamos aqui para o LCI, LCA, aí já começa a ficar um pouco mais legal a situação. O LCI e o LCA. O LCA é letra de crédito do agronegócio, o LCI é letra de crédito imobiliário. Aqui quem emite é um banco, então nós temos também a garantia de um banco, ele é seguro, mas já começa a dar uma rentabilidade melhor, porque ele é isento de IR, né? E como ele é isento de IR, a rentabilidade já muda, né? A gente tem aqui, por exemplo, o pré 9%, daria 1% líquido, não é muito ainda, mas é aquela história. Quando o cenário começar a aumentar a Selic aí, para bater essa inflação aí, e aí é o momento, vamos supor que a inflação não saia de 8 e aí vem a Selic vai até 9, aí o pré vai estar num momento muito bom, né? Mas nesse cenário que nós estamos agora aí, temos 1% para o pré e 4,25% para o IPCA. O IPCA fica bem interessante no LCI e LCA. E aí, no caso, eu peguei a LCA do banco BTG Pactual, um banco aí relativamente seguro. E agora nós vamos começar a complicar aí no risco, entrando nos CRIs e nos CRAs. Os CRIs são certificados de recebíveis imobiliários, os CRAs são certificados de recebíveis do agronegócio. Nesse caso aqui, não teríamos a garantia do FGC, né? Não teríamos a melhor rentabilidade que eu achei aqui de uma empresa que fosse relativamente segura e foi a Redditor, uma empresa até bem segura, né? Mas ela também pode ter problemas, ela pode falir, pode acontecer alguma coisa do tipo, e nós vamos estar em maus lençóis, né? São isentos aí de IR, isso que torna ele vantajoso nesse sentido, mas eles são mais arriscados. E aí, uma forma de não ter tanto risco seria comprar vários CRIs de empresas diferentes, mas aí que entra a vantagem aí dos fundos imobiliários de papel, eles compram aí pra gente os CRIs aí, né, que são certificados de recebíveis imobiliários. Então, eles investem em vários CRIs, às vezes com rentabilidade maior, às vezes eles conseguem arriscar, em alguns que a gente não teria coragem de arriscar, alguns até que não são fáceis de encontrar, ou apenas para investidor qualificado, eles têm essa opção aí, mas é lógico que isso tem um custo maior, que é o custo da administração, que a gente costuma pagar a taxa em torno de 1% ao ano, e também tem a questão de às vezes estar vendido acima do PVP, né? Por isso que a gente não deve pagar nunca um fundo de papel acima do PVP, que você está pagando aí com deságio. Então, esses são os CRIs, os CRAs eu acho um pouco arriscado, eu não curto tanto assim, a não ser que esteja taxas bem boas, mas aí geralmente quando a gente vê taxas boas, são de empresas perigosas. Até que esse aqui não tá ruim, a Redditor é uma empresa interessante. Nós temos as debêntures incentivadas, é o mesmo esquema também, não é garantido pelo FGC. No caso das incentivadas, elas são isentas de IR, né? Então elas não pagam imposto de renda, porque o governo entende que são setores aí que as empresas elas usam debêntures para conseguir crédito. E se essa empresa está fazendo um investimento numa energia ou uma área essencial, ela não precisa ser uma empresa de energia, mas fazer um investimento em alguma coisa de energia, alguma coisa do tipo, ela consegue aí emitir essa debênture incentivada, a Taesa, lógico, as empresas de energia vão estar sempre emitindo aí, né? E é um exemplo, a Taesa, temos a Vale, temos a Petrobras, temos diversas empresas grandes e famosas na bolsa. Aqui nessa foto a gente tem aqui a Rumo com 4%, aí eu percebi que ela tem um certo delay, aumenta a Selic, ela começa a demorar um pouco para aparecer debêntures mais vantajosas. Parece que o LCA foi mais rápido aumentando, que geralmente as debêntures pagam mais do que o LCI e LCA, porque tem um risco maior, né? Nós estamos aqui com 4,40 com a Taesa, foi o melhor que eu achei das debêntures, e temos a Rota da Bandeira com 4,50, que eu peguei aqui só como exemplo, e aí eu pergunto para você, qual você escolheria? Com certeza a Taesa, 0,10 a mais, a menos, mas é uma empresa muito mais segura que a Rota da Bandeira. Nesse caso aqui, fica bem óbvio, né? Mas e se ao invés de 4,50 fosse 5,40?
Nesse caso, eu ainda escolheria a Taesa, porque é um risco. Você imagina a empresa falha, dá problema, isso já deu no passado. Então, nesse caso, eu ainda assim escolheria a Taesa. E aí, para diversificando em várias debêntures, pega uma Vale, uma Taesa, uma Petrobras, você estaria bem protegido aí no caso das debêntures. Em termos de rentabilidade, quem mais está pagando no momento é a Redditor com 4,70, então líquidos, né? Seguido aí da Rota da Bandeiras 4,50, a Taesa com 4,40 e no LCI é em terceiro com 4,25. Eu vou deixar nos comentários o porquê e qual eu escolheria se eu fosse investir hoje na renda fixa. Eu espero ter sido útil para vocês com esse vídeo. A renda fixa pode sim trazer segurança muito forte na carteira e rentabilidade baixa, como no caso do Tesouro. Ela pode ir apimentando um pouco mais no CDB, LCI, até chegar nos CRIs, nos CRAs, debêntures, que começa a ter rentabilidades maiores e riscos maiores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí se foi útil. Um abraço, até o próximo. Valeu!